Todo mundo admira quem vence, mas poucos têm coragem de abrir mão daquilo que já são bons para começar de novo. Hoje vamos conhecer a história de um atleta que descobriu cedo que talento abre as portas, mas disciplina é o que mantém você dentro delas. Sejam muito bem-vindos ao Ser Atleta Cast, o podcast que fala sobre o que ninguém pergunta, o que ninguém conta e o que todo atleta sente. Eu sou Fernando Brancati e nossa missão é revelar os bastidores da performance esportiva através de conversas verdadeiras com atletas, pais, treinadores e especialistas. Antes de começarmos, eu quero agradecer nosso parceiro oficial, a Art for Fight, que acredita no projeto desde o primeiro episódio. Uma marca que acredita no esporte, nos atletas e no desenvolvimento humano. Se você ainda não conhece, acesse o site oficial e confira todos os produtos. www.artforfight.com.br. E hoje, hein? Quem que tá aqui na nossa bancada, aqui no nosso episódio? Nós vamos conversar com um atleta de seleção brasileira, multicampeão das artes marciais, com diversos títulos importantes. E o mais recente foi o terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. Fresquinho esse título, né? Não vou falar ainda a modalidade, mas a sua carreira tem sido construída com muita resiliência, persistência e constância. Uma jornada de começos e recomeços. Marcelo, mais conhecido como Marcelinho, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Ser Atleta Cast. Que honra! Obrigado pelo convite, Fernandão. Eu sou Marcelo Augusto Miranda Souza, atualmente atleta da Seleção Brasileira de Wrestling. E é isso, né? Tá aqui é um prazer imenso, muito legal. Muito legal, cara. Eu que agradeço o seu convite aí de ter aceitado o debate pronto, aí, esse nosso bate-papo. Logo depois aí eu vou deixar aqui no ar aqui, né? Porque a gente tá numa transição, né? De mudanças, Sim. de novos recomeços, né? Como eu na sua Novas apresentação. buscas, novos sonhos. Então... Na sua apresentação eu já deixei claro aí que é uma carreira de, né, tão jovem, é um atleta ainda jovem, né? Sim. Mas de muitos começos e recomeços, né? Sim. E aí a gente tá indo para um novo recomeço. Acabou de ter uma conquista importante agora. Foi muito importante para mim essa conquista, mostra que eu tô no caminho certo, porque começar algo novo, por mais que foi o que eu coloquei no meu Instagram, né? Por mais que eu falasse assim, pô, tenho certeza que eu quero isso, mas sempre quando ia dormir, você vai dormir, ou você tá num dia um pouco corrido, um pouco difícil, você fala, caraca, será que eu fiz a escolha certa, né? De largar algo que já... Não que já é certo que vai dar certo, mas algo que a gente já tá caminhando, eu já tava caminhando no jiu-jitsu comecei com 6 anos, então já tava há 13, 12 anos no jiu-jitsu, então, sim, é complicado, né? São escolhas, né, cara? Escolhas difíceis, assim, né? Podemos dizer. Importantes, né? Escolhas importantes que a gente tem que ter. É óbvio que toda escolha, toda mudança gera um pouquinho de medo, gera um pouquinho de desconforto. Mas o mais importante agora é que você tá indo para um lugar aí que nós vamos chegar lá, cara. Sim. A gente só tem 3 minutinhos de episódio aí. Sim. Segura aí, cara, que tem muita história pra gente contar aí. Mas muito legal, cara. É muito legal porque você tá vindo, né, de uma conquista significativa importante, né, para a seleção brasileira, que é um pódio no Pan-Americano, né? É um título bastante importante. E você tá aí partindo para um outro ambiente onde é o sonho de muito atleta também estar presente, né? Mas me conta, cara, falando um pouquinho do Marcelinho ou do Marcelo, né? Que começou lá na natação, passou pelo futebol, cara, encontrou o jiu-jitsu. Em que momento você percebeu, falou, pô, eu fiz um monte de coisa, eu fiz um monte de esporte, fiz um monte de atividade que para criança é legal, e chegou no jiu-jitsu e falou, cara, é isso que eu quero. Cara, eu comecei eu acho que eu comecei o futebol primeiro, não lembro certo, era bem novo. Só que o futebol era bem difícil, tem uma história bem engraçada, assim, que, tipo, tava jogando lá, treinando, tipo, é tipo um joguinho que a gente tava fazendo lá na minha cidade, em Peruíbe, porque eu nasci em São Paulo, mas com 3 anos eu fui pra praia, porque meus pais achou que é melhor pra criar os meus irmãos lá. Tenho bastante irmão, mas foram 5 que eram novos, né, morar com a gente lá na praia. Então,
Então meus pais achou que é melhor, a cidade é bem calma, eu gosto muito de Peruíbe, hoje em dia meus pais moram lá, eu moro sozinho aqui em São Paulo. Então, eu comecei no futebol, aí teve esse jogo, aí a gente tava jogando, aí o pessoal gritando, pega a bola, não sei o quê. Aí eu peguei a bola, aí o menino empurrou assim, eu fiquei assim assustado, ele falou assim, eu sou do seu time. Aí eu fiquei, caraca, eu tirei a bola do menino do meu time, assim, sabe? Tipo, um negócio muito doido. Então, Tipo, não era pra ser não era mesmo, pra ser né? futebol. Não. Aí eu fui pra natação. A natação foi, assim, foi legal. Mas até hoje eu não sou muito bom em nadar, não. Legal, só fazendo um parênteses, quando o menino te empurrou, você caiu. Não, porque eu era bem gordinho, bem fortinho assim. O É, menino também não era tão forte. Então, tipo assim, a gente tinha uns 5 anos, né? Então, foi só um susto, assim, que eu tomei. mas no meio do jiu-jitsu, se tivesse caído, eram 2 pontos, né? É, uma vantagem. Ou uma vantagem, né? Se levantasse rápido, né? Sim. Muito bom, cara. Mas e aí, quando você fez essa transição, obviamente Pra- que em algum momento você falou, cara, eu experimentei o jiu-jitsu, como foi isso, cara? Então, fui pro jiu-jitsu. Era um projeto social. Eu comecei num projeto social numa escola, esqueci o nome da escola, mas era perto da minha casa. Não, não era Tanel. Mas era perto da minha casa, então eu comecei lá o projeto, no projeto social. Na verdade, eu tentei começar no judô, mas aí o professor era bem bravo, o Sansei lá, eu pampei de Sansito, então eu fiquei assim, ah, não dá pra mim. Aí depois fui lá com o Marcelão, que era, no primeira aula era de judô, depois era aula de jiu-jitsu, um pouco mais tarde, era de terça e quinta as aulas. E aí, e aí eu comecei lá o jiu-jitsu, e aí eu fui gostando, assim, eu gostava, sabe, gostava, e aí fui me descobrindo lá, acho que por ser eu era um pouco preguiçoso, gordinho assim, e aí eu não queria fazer muito esforço. O judô tinha que cair muito, levanta, cai, levanta, cai. Então não era uma coisa. Jiu-jitsu já era mais legal, fuga de quadril. Aí tinha passar guarda, às vezes fazia guarda. Então, tipo assim, era bem mais tranquilo pra mim, assim, né? Mais dinâmico, eu Mais acredito, não dinâmico, é? sim, sim, mais dinâmico. Sim. Então, depois disso, eu fiquei um tempo num projeto social. Aí, depois de um tempo, eu mudei pra academia mesmo do professor. Saí do projeto social e fui pra academia. E aí minha mãe não deixava eu treinar todos os dias, né? Minha mãe só deixava eu treinar 2 vezes na semana, que ela falava que criança não podia treinar tudo isso e tal. E aí tinha vezes que eu ia escondido mesmo. Tinha vezes que É. ela esquecia que eu tinha ido. Ela falou que eu podia ir 2 vezes na semana. Às vezes ela esquecia que eu tinha ido um dia, né? Tipo, eu tinha ido terça, aí eu ia na quarta. Aí depois ela lembrava. Falei que você não podia ir, então foi E por isso. que que você acredita que tem esse estereótipo? Até hoje, você acredita que tem esse estereótipo de não De poder que- treinar muito, né? Tem pais que não gostam Ah, muito eu de. acho que não tem mais isso não, né? Porque hoje em dia falam que tem muitos estudos que comprovam que não tem mais, não existe mais isso, né? Não E a tem... molecada tá treinando Ah, muito, moleque, né, tá cara? maluco. Eu vejo as crianças da Gênesis, né? Tem uns meninos bons da Art for Fight. Eu acompanho bastante Art for Fight, que a Art for Fight já foi um dos meus patrocinadores, né? Legal. E assim, os meninos voam, nunca vi isso, cara. Eu, quando era criança, eu não era tão habilidoso assim. Hoje em dia, você vê o Gabriel Bastida, tem o Franguinho, tem os outros meninos, tem bastante menino bom. Sim, sim. Cara, você vê os meninos, é impressionante, assim, como os meninos são bons, né? É, meu filho é atleta da Sim, seu filho, Gênesis, né? sim. O E do Pedro, Centro né? Olímpico também, o Sim. Pedrinho, isso. Então, você vê as crianças assim, o Pedrinho, aí você vê o. Ah, o Nossa, próprio time do Centro Olímpico sim, o time hoje, do que o Naim Centro está Olímpico tá formando falando lá. Naim, um Até grande. um abraço pro Naim aí. Naim, Nosso convidado, um dos nossos convidados aqui também, já tá na lista também de vir sim. contar aqui um pouquinho Naim, sobre o esporte. Naim, assim, o coach hoje em dia é o Vinícius, né? Meu coach, mas o Naim também já foi um Sim, dos meus coaches, porque hoje o Naim tá mais com as crianças. isso. Cara, mas as crianças, assim, estão voando, assim, eu nunca vi tanta habilidade assim. Sim, não, muito, muito alto nível, Aham. né? E conta aí, ô Marcelinho, ainda naquela época lá de criança, né? Uhum. Você, naquele momento, ou naquele momento, ou hoje, né? Você olhando para trás, você acredita que o projeto social foi decisivo para sua carreira ou para mudança de vida? Eu acho assim, o projeto foi legal, né? Porque foi uma iniciação, assim, na época, meus pais eu acho que não pagaria uma academia assim pra treinar, né? Pra não ter esse gasto. Mas eu acho que foi importante, assim, né? Pra, tipo assim, ter uma amostra grátis, assim, né? Do jiu-jitsu. E aí eu fui gostando. Aí depois meus pais viram que eu gostei, eles começaram a pagar, né? Pra mim treinar lá na academia. Aí depois o Marcelo me deu bolsa e tal. Então, assim, foi bem decisivo, assim, sabe? Foi bacana, Legal. assim, esse projeto. Eu acho legal ter os projetos social, É projetos como o importante, Centro né, cara? Olímpico, que eu acho que abre portas para crianças, às vezes, que não tem condição, ou para, às vezes, crianças, assim,
não sabe o que fazer. Aí tem a disponibilidade lá desse esporte, a criança, os pais vão colocar, né, as crianças, e talvez as crianças gostem, assim, né? Sim, sim. E é muito legal a sua história, porque é uma história que gerou dentro do processo de iniciação ao esporte é muito legal, né? Você experimentou algumas modalidades, ainda que não tivesse a habilidade Sim, necessária, igual no futebol, né? Que você aham, contou aqui pra gente. Mas você experimentou outras modalidades, né? aham. Isso aí foi mais ou menos em que época, cara, essa transição do projeto social para a academia? Eu Você tinha tinha. quantos anos, mais ou Ah, menos? eu comecei com 6 mais ou menos no projeto, eu tinha 7 para 8. Muito bom, muito bom. E tem uma passagem também aí nessa história, não sei se é logo ali, quando você Aham. foi crescendo muito, que teve um mestre um mestre seu, um professor seu, que falou que o Campeonato Paulista seria Ah, decisivo para sua carreira. Isso foi, foi logo nessa idade ou foi mais foi adiante? assim, um pouquinho quando eu já tinha uns 9, tinha uns 10 anos, vai, que foi com 11, 12, assim, que eu. Acho que foi com 11, tinha acho que uns 10, assim, quando ele começou a falar assim. Acho que o Campeonato Paulista, eu acho que era, naquela época, eu acho que era mais ou menos em maio ali, um pouquinho antes do brasileiro. Acho que era quase perto da data do meu O aniversário. Campeonato Paulista ou o Circuito Não, o Paulista? campeonato O mesmo. campeonato Campeonato. fechado, né? Que a É, não, gente. era em outubro. Em outubro, né? Outubro, sim, Outubro, continua outubro. sendo, Continua sendo em outubro, né? Isso, O Campeonato Paulista mesmo. Então isso. era em outubro mesmo. Tem até a Tem o camisa. Circuito Paulista, né? Que tem, Sim. se eu não me engano, março, junho e agosto. Isso. E aí outubro é o fechado, É, né? Que fala o eu já Campeonato ganhei Paulista. quase todas as etapas, eu acho que do Paulista, eu competia bastante, assim, os campeonatos paulistas, que eram os campeonatos federados, porque antigamente, né, a CBJJ não tinha, esses Open não tinha pra criança, né, tipo, Sim, pra faixa colorida, era só azul pra frente, então, tipo assim, ficava muito limitado, CBJJE ou FPJJ, né. tá. Então, esse campeonato foi muito importante. Eu lembro até hoje de eu. Tem o jiu-jitsu tem esses drills de velocidade, né? E aí o meu mestre ficava falando: vamos, você for campeão, isso vai ser muito importante pra você, é um campeonato muito importante. E aí eu fiquei bem animado. Foi essa época que eu senti assim. A transição, assim, que, tá bom, eu queria ser atleta. Aí eu comecei a me esforçar, comecei, assim, pensar no que eu ia comer mais limpo, treinar de verdade, assim. Aí eu ia treinar, eu tinha 10 anos, aí eu ia treinar no time mais ou menos de competição, que tinha mais cedo, lá na minha academia. Mas esse não foi meu primeiro campeonato, né? Tipo, antes eu já tinha competido nos campeonatos sem ser oficial, assim. Sim, a gente estava conversando aqui nos Sim. bastidores, você comentou comigo, né? Que Aham. o mestre ele foi bem enfático, o professor, né? Aham. Dizendo que o Campeonato Paulista mostraria se você estivesse, que você estaria pronto, né? Aham. Para sonhar na sua Sim. carreira, É, que né? era um campeonato, assim, federado, né? Um campeonato, assim, até que Bem expressivo, né? é, um É bem campeonato, um expressivo, campeonato até expressivo, hoje, porque né? eu acho, assim, que pela naquela época eu não ter muitos campeonatos pra faixa colorida, então eu acabava direcionando as crianças para esses campeonatos que tinham. Então eu acabava tendo bastante criança. Eu lembro que na categoria, uma categoria assim, infanto, tinha bastante gente, tinha 10, 12 atletas na categoria. Então tinha era bastante Sim, gente, né? Que criança naquela época, tipo, a gente tá falando de 8 anos atrás, então o jiu-jitsu já era desenvolvido, mas para infantil não era tanto como agora. Agora você vê não, tanta criança. exatamente. Antigamente não tinha o brasileiro da Kids, né? CBJJ, não tinha esse Kids, porque não tinha tanta criança assim. Hoje em dia que a gente tem muita Sim, criança. cresceu muito. Esse Cresceu ano muito. mesmo nós tivemos quase 4.500 crianças inscritas, três Sim, dias de competição, então, uma competição muito muito grande e grande. expressiva, sem dúvida. E é importante isso, né? Porque quando a gente pensa no Campeonato Paulista, a gente pensa num título diferenciado, né? Pô, Sim, eu sou sim. campeão paulista, Foi. tem esse título. Embora, né, a gente sabe que em outros esportes, para você chegar num campeonato com essa expressividade, por exemplo, no wrestling, para Aham. você lutar um pan-americano que você acabou de voltar com a medalha, Sim. você passou por muitas outras etapas do que só se inscrever na É, sim, competição e sim, lutar, com certeza. né? Muito bom, muito bom. E você acredita que esse estímulo lá atrás mudou sua mentalidade Ah, ou mudou, com certeza mudou. Sei lá, eu não. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida até agora foi muito assim, tudo muito natural, tudo muito assim. Teve uma fluidez muito assim, não teve nada foi muito forçado assim, você tem que ser atleta", tipo, não, foi tudo assim construindo, sabe. Foi tudo sendo construído assim na minha cabeça e tudo com as oportunidades, e pô, ter essa oportunidade de
ir pro Paulista. Pô, então tem que se esforçar. E foi mudando, sabe? Com pouco foi mudando. E como que foi aí, né, nos seus pais, né, que tinha aquela restrição de não treinar muito, e aí você começou a competir, precisava treinar um pouco E mais. sim. Começou a fazer sentido o volume de treino ou ainda tinha esse conflito dentro de casa? Depois que eu comecei a competir, né? Passou o primeiro campeonato, o segundo, terceiro, eles começaram a ver. E aí também, por mais que eles achavam ruim, eu acho que eles viram que é melhor, né? Filho de ser atleta, tá sempre, tipo, na academia do que ficar na rua, né? Minha mãe nunca deixou eu ficar na rua, né? Mas, assim, melhor do que tá fazendo coisa errada, né? Então, acho que isso foi importante, sim. Muito bom, muito bom, muito bom. E durante essas competições, ainda quando você era criança, que você tomou decisões difíceis ainda Sim. como quando Aham. criança, Sim. né? Teve algum episódio assim que você aprendeu com alguma derrota que marcou na sua carreira quando criança? Então, o meu primeiro campeonato foi um circuito, não era bem circuito, era um campeonato aberto que tinha lá em Peruíbe, que era até do meu professor mesmo. Cara, foi bem difícil, eu era faixa branca, né? E aí eu lutei com os meninos faixa verde. Hoje em dia eu vejo que era tipo, quase impossível, né? Tipo assim, faixa verde é um nível bom, assim, de jiu-jitsu, assim, né? Comparando com Sim. faixa branca criança, né? Cara, eu lembro que eu entrei no tatame, parecia que eu tava voando, assim, não sentia meus pés pisando no tatame, não sentia nada, minha mão formigando. E eu pensei que tava levitando no tapete, foi muito. Hoje em dia eu acho engraçado, mas no dia foi bem difícil, eu só queria sair de lá. Aí eu perdi a primeira, eu pensei que já podia ir embora, aí eu tive que lutar mais uma, porque só tinham três, só tinha eu e mais dois, né? Então eu tive que lutar duas vezes. Então foi bem, eu perdi as duas vezes foi bem complicado, assim. E como que você levou isso para sua carreira? Assim, Como foi essa eu mudança de fiquei chave? bem chateado, assim, mas assim, depois no outro dia eu já tava bem, sabe? Aí eu fui, treinei de novo, aí já no próximo campeonato que me colocaram, acho que foi uma Copa Thor que teve, eu já, assim, já consegui ganhar, então eu fiquei bem feliz, assim. E, assim, eu sempre não era muito forçado, sempre foi algo natural, assim, tipo, eu sempre pegava, assim, aprendi um pouco com meus campeonatos que eu via, tipo, nada muito assim, que alguém fala muito profissional, tipo, de eu analisar mesmo. Eu só ficava pensando, pô, por que eu não consegui fazer aquela posição, né? Eu fazia mais queda, né? Quando a gente é criança é só 4 minutos de luta, então, tipo, não tem muito, não acontece muitas ações, né? São poucas. Então, tipo assim, pô, porque eu não consegui fazer aquela queda, porque eu caí um pouco mal, né? Como que eu tenho que. Então, tipo assim, eu pegava essas coisas assim que acontecia no meio da luta e, tipo, continuava desenvolvendo, né? A gente gostava de fazer, tipo, um single leg. Aí eu, cara, não caiu muito bem em single leg, ou, tipo assim, caí na fechada por muito tempo. Então, foi difícil. Então, como eu posso fazer? Então, eu chegava, voltava do campeonato, tem que melhorar isso, sabe? Era uma outra visibilidade, né? Hoje você pega a molecada aí, tem fisioterapeuta, médico, Sim, sim, coach. Eu sim. mesmo atendo vários atletas do Jiu-Jitsu Kids em Que especial, eles têm cara. uma estrutura, Nossa, tem assim, uma estrutura. uma estrutura muito, muito incrível, assim, é E uma um coisa acesso muito grande a muita coisa, muito né? grande. Antigamente eu não tinha muito acesso a essas coisas. Antigamente a gente não gravava muita luta, né? Hoje em dia eu gravo toda a minha luta, hoje em dia eu tenho um tablet, aí eu fico vendo, tipo, Sim, eu programo tudo, sim. então hoje em dia é um profissionalismo maior. Antigamente, assim, eu não tinha tudo isso e, assim, as crianças também não ligavam tanto assim, né? Hoje em dia o jiu tá muito profissional mesmo. E, assim, se a criança quer se destacar, tem que começar do cedo, assim, né? Assim. É E é meio importante. complicado, assim, porque às vezes a criança se coloca numa pressão muito grande, né? Exatamente, exatamente. Mas, cara, aos 12 anos você tomou uma decisão importante Aham. na sua carreira, eu vou dizer, porque ainda que 12 anos você é uma criança, né, um Aham. pré-adolescente ali, você tomou uma decisão que mudou muito o cenário da sua carreira. Sim, sim. Conta aí, como que foi essa decisão aí? Essa adesão acho que foi que você tá falando de ir pra São Paulo, né? Isso, De isso. quando eu tinha 12 anos, eu já ia muito pra São Paulo, né, pra competir e tal. Teve uma competição, você falando dessa competição que marcou, tem uma competição que marcou muito, que eu estava muito nervoso. E eu acabei perdendo pelo nervosismo. Porque, tipo assim, eu fiquei na guarda do menino, não fazendo nada. Aí, no final, ninguém fez nada e, tipo, eu perdi. Então, depois dessa competição, eu botei na cabeça. Por mais que, tipo assim, eu erre, eu vou tentar. Por mais que eu tô nervoso, eu vou tentar, não vou deixar mais nervoso me travar. Uma das coisas que eu mais penso, assim, antes de competir é... Por mais que eu posso perder, mas que eu consiga dar o melhor, sabe? Tipo, eu não quero ter aquela sensação de, caraca, eu podia ter feito. Foi uma competição... Essa competição me marcou muito mesmo, né? Entendi. Foi uma Até etapa hoje isso? Hoje você tem esse pensamento antes de lutar? de lutar. Sempre? Antes desse Pan-Americano, eu tava pensando, por ser um campeonato muito grande,
Então eu pensei, cara, por mais que eu perca, por mais que aconteça qualquer coisa, mas que eu consiga dar o meu melhor, porque eu tava treinando. E assim, depois eu tenho esse aprendizado, volte com esse aprendizado. Por mais que eu não volte com a medalha, mas volte com o aprendizado, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho na minha mente é, assim, às vezes é melhor uma medalha ou sem medalha, assim, o campeonato acompanhado de aprendizado, né? Claro que a gente quer a medalha de ouro, mas às vezes é melhor ter um campeonato carregado de aprendizado do que uma medalha de ouro vazia, né? Porque às vezes você ganha um ouro, porque já aconteceu isso, né? De eu ganhar campeonato no jiu-jitsu, mas não ter aprendizado nenhum. E hoje em dia eu vejo assim, que ter um aprendizado ajudaria muito, sabe? Então é isso. E falando. Mas você acredita, assim, que de verdade aquele discurso bem romântico, né? De quando eu perco, mas eu aprendo alguma coisa, eu ganhei também. Não, não acredito não. Eu quero ser campeão. Eu Ah, quero ser campeão. não. Mas assim. Não, então, porque assim, ó, a nossa essência do podcast aqui é justamente isso, cara. Aham. É assim, nem todo mundo pergunta no dia a dia, Sim. tem coragem de perguntar o que quer, nem todo mundo quer falar o que quer, mas tem um sentimento aí Ah, dentro assim, eu que quero sempre ser campeão, né? Eu acho assim, tudo bem não ser campeão, tipo, numa etapa paulista, numa coisa assim, mas quando é um brasileiro, um mundial, uma pan-americana, eu quero ser campeão. Não tem, eu acho que assim, por isso que é legal esses campeonatos, você lutar muito campeonato antes, né, do campeonato assim, principal, porque você vai errar bastante. E aí tudo bem, se nesse campeonato você não traz uma medalha, assim, não são campeonatos assim tão expressivos. Mas quando for o brasileiro mundial, eu prefiro ganhar medalha de ouro. Mas que eu não saia, eu não aprenda nada é com a exatamente. medalha. Até porque assim, hoje você tem se dedicado e eu tenho uma pergunta, cara, que eu vou deixar para daqui a pouco, Sim, que a sim. gente vai entrar nessa transição, e a gente ainda tá lá É, nos tá no 12 anos comecinho. ainda, mas eu quero fazer esse parênteses agora, porque você falou de aprendizado, né, de Aham. dificuldade de campeonatos importantes, né? Hoje você é um atleta que está basicamente 100% focado no wrestling, né, que é Aham. a luta olímpica. Sim, Então o jiu-jitsu foi uma transição também sim. para o Ah, isso é wrestling, né? importante, sim. E a gente sabe que no wrestling as divisões elas são diferentes. Aham. E para você se manter há 3 anos na seleção brasileira de wrestling, são 3 seletivas brabas que você participou, né, cara? Sim, Pelo sim. menos 3. Pelo menos 3. Pelo menos 3 você participou e são seletivas duríssimas, Sim. porque eu atendo atletas também de wrestling Uhum. e que participou de seletivas recente e, cara, ontem, o ano passado tava na seleção, esse ano não tá É. mais, É né? é bem complicado. Então, tipo, é aí que eu falo, né? Tipo assim, quando chega assim numa seletiva, você não quer, tipo assim, voltar com aprendizado, você quer voltar com a vaga da seleção. Não quer, Exatamente. ah, eu vou, tá bom, perder, eu vou ter com aprendizado. Só vou entrar na seleção ano que vem. Não, cara, você, assim, você tá na seleção brasileira é bem legal. Então, tipo assim, se você não for top 1 do ranking, e você for top 2 você vai ter que fazer melhor de 3 com top 1, então vai ser bem pegado, assim. É, Não gosto muito de lutar com a mesma pessoa 2 vezes no mesmo dia, mas você vai ter que lutar. faz parte, Faz aí você tem parte. que desenvolver. Mas ainda voltando lá nos 12 anos, você deixou Peruíbe, falou, Sim. cara, eu vou para São Paulo. Foi Essa você que falou? Foi seus foi uma pais? Como transição, foi? assim, que eu já queria, né, toda vez eu ia pra São Paulo, né, tipo, a maioria das competições era aqui, então eu estava por mais que eu não morasse em São Paulo, eu lembro muitas vezes eu pegando o ônibus, descendo ali no Jabaquara, e sozinho. As primeiras vezes meus pais estavam me acompanhando, mas aí depois quando eu tinha uns 11 anos, meus pais já 12, meus pais já não me acompanhavam muito. Eles fizeram uma carta, né? Lá no No cartório, cartório. Aí falou assim, ó, vou liberar você pra viajar sozinho agora. para as Pras competições? competição, 12, aí eu tinha Uau. 12 anos. Aí tipo, meu irmão já morava mais ou menos aqui, né? Então desde cedo, assim, eu já tive que ter uma maturidade muito grande, né? Tipo, se virar sozinho e tal. E aí meus pais, não sei como eles confiaram, mas eles iam confiando em mim e deixando sozinho, né. Mas é uma Então, construção, sim, confiança também é uma é uma construção. construção, né. Então aí eu ia, aí eu tinha que pegar o ônibus do Jabaquara até o Grajaú, né, que meus pais têm casa no Grajaú, então eu ficava lá, aí depois ia pra Barueri. A maioria das vezes era pra Barueri ou Pro pro Ibirapuera. Ibirapuera, né, porque é Sim, onde já tinha as competições pra gente. legal. E qual foi E a... a e Sim, sim. e aí, assim, aí eu sempre quis estar em São Paulo, porque eu via que lá tinha. Aí no Grajaú, como meu irmão morava lá, ele estuda.
treinava numa academia lá. Eu comecei a treinar lá, tipo, quando eu vinha pra São Paulo, eu treinava lá e eu vi que os meninos eram bem bons, então eu queria estar treinando lá com eles também. Tá perto deles, muito bom. E qual foi o maior desafio, o momento mais difícil dessa mudança, na sua opinião? Ah, assim, eu fui. Quando eu mudei, aí eu não fui pra essa academia, né, do meu irmão, fui pra outra. Fui lá, uma academia lá da Fight Lab, né, uma filial do Gigo. Foi uma academia muito importante, assim, pra mim. Eu tenho, assim, uma paixão deles, assim, eu levo eles no peito. O Gigo e a Fight Lab, gosto muito deles. Um abraço pro Binho, pro Sandro, pro Vicente, pro Gigo também. Foram muito importantes, assim, na minha carreira. Então, quando eu comecei, eu acho que, assim, a parte mais difícil foi. Ah, eu não tinha muito, eu nunca fui de fazer muito amigo, né? Então eu ficava muito tempo sozinho. Tipo, quando eu não tava na escola, quando tinha férias, aí eu ficava tarde, tipo assim, eu saía umas 5 horas de casa da manhã, porque a Grajaú, o extremo sul, é muito longe de Pinheiros, da Faria Lima, né? Então Sim. eu pegava 2 horas de condução, muito lotado. Então, tipo assim, tinha muitas vezes que eu tinha que virar as coisas sozinho, né? Acontecia alguma coisa no meio da rua, nem ficar ligando pra minha mãe, ô mãe, aconteceu isso e tal. Me virava sozinho, tipo, tinha 13 anos, né? Então eu me virava sozinho lá como dava, e era isso. Aí, eu acho que assim, a parte mais difícil que eu lembro foi ficar sozinho, assim, sabe? Tipo, a tarde inteira sozinho, porque eu tinha treino de manhã. Aí quando era de tarde, só ia ter treino às 7, 6 horas, sabe? Aí você Então, ficava na academia lá. ficava na academia lá dormindo, vendo vídeo, luta, treinando, às vezes não tinha a gente chama de Constantino, né, aquele boneco de pano, aí ficava lá treinando alguma coisa com ele, então fazia isso. Então, acho que a parte mais difícil foi ficar sozinho, assim, sabe? Aí eu lembro que era bem difícil, só ficar no celular, tinha vezes que não fazia nada, que eu olhando pro teto. Ah, eu sentia um pouco de falta da minha E é uma mãe. região também que não tem muito o que fazer ali, a criança fazer, né? Muito comercial, muito. E É uma também, região assim, bem. assim, não sei o que eu poderia fazer também, né? Tipo, ficar fazendo o quê, né? Tipo, melhor ficar dentro da academia mesmo, não tinha nada pra fazer. Exatamente, muito bom. E você sente que você perdeu parte da sua infância tendo essa Ah, eu rotina? sinto, eu sinto que eu perdi parte da minha infância, né? Mas eu ganhei parte da minha, agora da parte adulta, né? Porque assim, eu me desenvolvi muito cedo. Hoje em dia, tipo, não tenho problema de ficar longe dos meus pais. Tipo, pra mim tudo bem. Eles já moram na praia, meus pais. Aí quando a gente mudei aqui pra São Paulo, aí quando eu tinha uns 17 anos, eles já, tipo assim, deixou eu aqui e foram morar pra Peruíbe de novo, né? Porque meu pai é idoso, assim, então ele não gosta muito dessa agitação aqui de São Paulo. Ele prefere morar em São Paulo. Então, assim, tá bom, você vai ficar aí. Eu fiquei morando lá com meus irmãos, hoje eu moro com meus irmãos. E é isso. Muito bom, muito bom. Em algum momento você falou assim, cara, quero voltar, Pra quero Peruíbe? abrir mão, não Não. aguento Assim, eu acho que, mais. assim, por mais que eu ficava chateado, assim, eu acho que a parte mais difícil foi a de ficar sozinho, mas, assim, por mais que eu ficava chateado, assim, eu acho que essa parte de ficar sozinho foi uma coisa mais pessoal, né? Tipo assim, a parte difícil do meu lado pessoal foi ficar longe da família. A parte profissional que foi difícil foi, tipo assim, perder, assim, apanhar todo dia nos treinos, né? Era difícil. Tipo assim, lidar com o nervosismo também, até no treino. Ah, quando eu via que ia ter rolo, eu já ficava nervoso, assim, caramba, tem que rolar, que não sei o que, já dava uma ansiedade, assim, no coração, né? Então já era assim, essa era a parte profissional que foi difícil, assim, conseguir lidar com essa pressão no treino, porque no começo comecei na Fight Lab, né, que não tinha tanta gente profissional, mas mesmo assim já dava aquele negócio no coração, e depois eu fui pro Gigo, que já era os atletas de competição, assim. Legal, no time lá de competição mesmo, do Sim, que Gui. Muito bom. a academia era até na Ishi Fight ali, ali na subida da Pompeia. Assim, foi uma época muito divisor de água, né? Tipo assim, entrar no time de competição já foi uma coisa diferente, né? O time de competição do Gil, até hoje em dia é uma referência, naquela época era mais referência ainda. Tinha Meihan, Iara, tinha o G Costa, aí tinha o Tatá, tinha o Alberto Santos tava e não tava naquela época, mas tinha umas pessoas bastante de nome ali, né? Então, Sim, foi assim, entrar em uma turma assim, um time muito grande, né? Então foi bem importante pra mim. Eu tinha 14 anos quando eu entrei, né? Porque eu demorei um pouco pra Fight Lab me liberar, assim, pra ir lá no Gigo, porque eu era muito novo, né? Eles não queriam que eu. Eles tinham que me moldar um pouco, né? Eu lembro que eu não sabia nem sair de uma De La Riva, né? Tipo assim, o cara me colocava no De La Riva, eu ficava assim, como assim? Tentando entender o que eu ia fazer, né? Porque eu só sabia de fechada e olhe lá.
tipo assim, colocar uma laçada, eu ficava, tipo assim, preso. Colocar uma dela rio, eu falava, o que que eu vou fazer agora? Então, tipo assim, eu não sabia de nada. Então, a gente teve que me dar uma base, assim, mais avançada, assim, de jiu-jitsu, pra eu conseguir ir pra um nível tão grande como era o Gigo, né? Naquela época, o Gigo Pro chama, né? Tinha até Instagram, Gigo Pro. Era bem legal. Muito legal, muito legal. E nessa época aí, né, a parte pessoal ali que você sentia saudade, muito provavelmente era o sentimento que você mais tinha, era, Uhum. era a saudade Da dos fa- seus pais, da sua Sim, da família, embora família, você assim. estivesse o tempo todo com os seus irmãos ali, Aham. né, a saudade sempre É, fica. mas assim, depois que meus pais foram embora, quando eu já tinha, tipo, 16 anos, assim, eu já tinha acostumado, Já né. estava Eu acho mais que quando com adaptado. 15 anos ali eu já estava acostumado, já tinha acho que por mais que eu sentia aquela ausência ali, mas já era uma coisa assim: "Tá bom, é assim, vai ser assim a vida, né". Já tinha É uma acostumado, escolha, era uma escolha, já eu tinha acho que feito essa toda vez que escolha. eu sentia, assim, eu acho que é uma coisa que eu comecei, eu acho que eu tinha uns 13 anos, assim, uma frase que eu sempre falava, assim, pra mim é: "Por mais que eu chore, por mais que eu fique triste, mas que um dia eu consiga alcançar meu sonho", né. Então sempre pensei nisso, assim, aí eu falo: "Tá bom, vai, eu vou ficar triste, mas que eu consiga alcançar meus sonhos, assim, que eu queria, ser campeão mundial, ser campeão brasileiro de jiu-jitsu". Então era isso que eu pensava. Tinha uma coisa muito interessante, até hoje eu não sei como que era isso, não consigo lembrar o que me fazia voltar pro treino, mas eu lembro quando eu morava na praia ou até mesmo em São Paulo, né, eu voltava chorando, assim, pra casa: "Caramba, tá muito difícil, não sei", tipo a frustração, né. Não sei se eu vou conseguir, será que eu consegui? Mas eu voltava no outro dia, não sei por quê, sei lá, eu voltava, mas saía triste no outro dia, eu já voltava pro treino, assim, às vezes treinar de manhã já. Muito bom. Isso sempre em competições importantes ou toda no Cara, no treino, na treino, perto de competição era mais forte, assim, porque eu me colocava pressão: "Pô, como que eu vou ganhar do menino? Como que eu vou ganhar da pessoa?" Tipo assim, eu tinha muito medo, assim, eu chegava no campeonato, eu ficava olhando para os lados e falava: "Nossa, será que esse vai ser meu adversário? Será que esse vai ser?" Aí eu já ficava com medo. Então, tipo assim, aí quando estava perto de competição, eu já ficava imaginando: "Caramba, vai ter aquele menino daquele tamanho, vai ter tal pessoa". Não sabia os nomes, porque assim, naquela época, como a gente ia falar, naquela época não tinha crianças assim com nome. Criança não tinha Instagram, tipo: "Ah, eu sou profissional de jiu tenho 30.000 seguidores no Instagram". Eu sou atleta de jiu-jitsu, né, tipo assim, não tinha isso, mas eu ficava imaginando: "Caramba, vai ter um menino de tal jeito, aquele lá é melhor, que não sei o quê". Então já dava aquela ansiedade e eu voltava, tipo assim, frustrado pra casa falando: "Caramba, será que eu vou conseguir mesmo, né?". não tinha muito recurso, né, você ficava sabendo da luta na É, lá hora na ali. hora, tipo assim, não tinha esse negócio de estudar igual os meninos devem fazer hoje em dia, ou igual eu faço hoje em dia, né. Tipo: "Ah, conheço tal", nem todos você vai achar, mas a maioria você consegue achar no Instagram, né. Antigamente não tinha isso não. Exatamente, mudou muito, Antigamente hoje você tem profissionais que faz o scout de luta. tem Você isso. faz, coisa que era muito característico do esporte coletivo, né, Aham, de entender lá as métricas do aham, jogo, as sim. métricas individuais lá, onde, eh o atacante, quanto tempo de bola ele teve no passe de bola, quantos erros, quantos acertos, É. quantos saques, no caso do voleibol, né? Hoje isso tem na luta também. Hoje em Você dia tem tem um não. scout o scout ali, a métrica de luta, né? Ó, Aham. você ficou tanto tempo parado, a pontuação aconteceu por isso, Sim. né? Hoje tem muito recurso, muito recurso. Marcelinho, cara, a gente tá, ó, já passou da metade do nosso bate-papo aí. Aham. Queria aproveitar aí e deixar novamente, né, os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos aqui Sim. para a Art for Fight, que é uma empresa que tem acreditado Sim, nesse projeto desde do primeiro episódio e eu acredito que vai seguir por muito tempo, porque as ideias elas batem e é realmente o que a gente acredita para o atleta e para o esporte. sim. Art for Fight foi muito importante. Depois a gente fala da Art for Não, Fight. fala Pode agora. A falar gente já tá agora? falando de Art for Fight. Então já Fala fala, o quanto Art for Fight importante foi. foi, quero agradecer a Art for Fight, né, Art for Fight e foi muito importante pra mim. Eu acho que até pra entrar nesse modo mais profissional mesmo de jiu-jitsu, de atleta, porque, assim, o jiu-jitsu me ensinou a ser atleta, me ensinou a ser profissional, assim, a gratidão é imensa ao jiu-jitsu, eu gosto muito do jiu-jitsu. Hoje em dia eu não me vejo mais tanto sendo atleta de jiu-jitsu, mas, assim, claro, eu acho que depois de um tempo posso voltar, porque hoje em dia quando eu tenho foco eu não ligo, não tenho visão por outras coisas, mas o jiu-jitsu me ensinou muito a ser profissional, a ser dedicado, porque, assim, no jiu-jitsu tem muita gente boa em uma categoria só, então você precisa se dedicar muito. Então eu pensava: "Pô, eu sou bom, mas tem mais 10 que nem eu, então eu preciso treinar mais, preciso me dedicar mais". Então o jiu-jitsu me ensinou a ter
ser profissional, ser obcecado pela parada, porque eu via nos campeonatos, não tirava de métrica eu, né? Eu via assim, meus amigos que eram mais velhos e estavam numa faixa roxa, faixa preta, eu via, caramba, o cara é bom, mas assim, tem mais uns 10, então eu preciso assim, me dedicar, senão eu só vou ser mais um no meio de muitos, porque no jiu-jitsu assim, como os caras falam, é chutar pedra e já acham um lutador de jiu-jitsu, né? Então, então a Art for Fight foi muito importante porque eu não tinha muita coisa de gravar, de fazer vídeo, então eles me ensinou muito isso. Eles falaram, não, você tem que gravar, você tem que fazer propaganda da marca. Assim, de um jeito positivo, eles me ensinaram. Na época eu vi como assim, caramba, eu tenho que fazer isso, que raiva, eu não gostava. Até hoje eu não gosto muito, mas assim, eu vejo como é importante, como essa visibilidade é importante pra você não ser só mais um, sabe? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, tipo assim, é muito importante você se mostrar, você, tipo assim, mostrar seu dia a dia. É chato, não é legal, eu não gosto também, porque às vezes só quer treinar, você só quer fazer suas coisas, você não quer ficar perdendo muito tempo, assim, porque você já tá cansado, já fez, sei lá, 6 horas de treino. Aí você ficar pensando, pô, tem que fazer um vídeo, tem que gravar tal coisa, é um pouco chato, mas Art for Fight foi muito importante, sim, porque me ensinou que o atleta precisa ter essa parte da rede social, precisa se mostrar Sim. mais, precisa, pô, mostrar a marca, para mais marca vir te querer te patrocinar, querer te apoiar. Então a Art for Fight tem um crescimento imenso, imenso mesmo a eles. Me ajudou muito, eu fiquei muito feliz, assim, quando eles começaram a me apoiar quando era faixa azul, lá no começo, nem era campeão mundial, nem, acho que ele só tinha sido uma vez brasileiro ainda, e já me apoiava, assim, eu fiquei muito feliz. Foi uma parceria, assim, muito, muito, muito feliz, assim. Muito legal. E aproveitando a sua fala aqui, ô Marcelinho, uma das coisas que a gente acredita muito e tem convidados Uhum. com essa expertise, né, especialistas nessa área, é que o atleta é a sua empresa. Então a gente Sim. vai falar aqui nos próximos, em outros episódios, sobre gestão de marca também, sobre a importância de ter uma boa mídia, sobre a importância de recursos financeiros. Então, uma das aberturas aqui do Ser Atleta Cast é trazer especialistas dessas áreas também para os atletas e para os pais, atletas, pais se desenvolverem também nessas áreas que elas não têm uma atenção muito grande, Sim. né? E um outro ponto que eu já aproveito aqui, que já está novamente aí, está relançando, né? Assim como a sua história de Aham. começos e recomeços, o Ser Atleta é uma comunidade de atletas, uma comunidade, uma plataforma educacional que está sendo relançada aí, já tem aí uma lista de membros fundadores, Aham. que é uma verdadeira universidade do atleta, onde vai ter aí dentro dessa plataforma conhecimento de todas as áreas que envolve o atleta, além das mentorias ao vivo Pô, com que legal. especialistas, E isso. aí, tipo, vocês vão abordar todas. Tudo, tudo. Inclusive, eu sei da importância na sua carreira do inglês. Sim, A gente está cara. negociando É. aí escolas de inglês para dentro da plataforma, porque a gente acredita nisso. E mais do que isso, a nossa missão, minha missão como profissional é democratizar o treinamento mental, cognitivo, comportamental. Então, eu quero entregar para os atletas conteúdos de extrema qualidade com profissionais de altíssima de altíssima capacidade no mercado a um preço extremamente acessível, Uhum. porque eu sei o Pô, quanto é legal. difícil. É. Inclusive, os membros fundadores terão a oportunidade de receber dinheiro nas indicações do programa Pô, Ser Atleta. legal. Já é um convidado nosso aqui para ser um dos Obrigado. embaixadores Sim, aí pô, quero ser da sim. nossa marca aí. Vamos lá, cara. E aí? Você saiu do Gil, recebeu, saiu assim, né? Isso aí, Como foi essa assim, transição de ah, chegar na luta olímpica, cara, no foi wrestling? o que eu falei, né? Tudo assim na minha carreira foi muito fluido, assim, por mais que tive que tomar decisões mais importantes, né? Assim, foi algo fluido. Eu fui campeão brasileiro. Na verdade, eu tive que operar o joelho, né? Eu Quando ia eu te era perguntar isso agora. Já. quando eu tava voando, assim, como a gente diz jiu-jitsu, né? Tava ganhando muito campeonato na faixa azul, tipo, foi campeão do Curitiba Open. Era campeão de todos os campeonatos que tinha. Na juvenil não tinha como. E Peso que absoluto, faixa? no azul. Na azul. Então, quando 2 semanas antes do brasileiro, eu tive que operar o joelho. Eu rompi o menisco. Na verdade, o joelho não foi assim do nada, né? Já tava dando indícios dessas coisas, assim. Eu aprendi muito, muito com a. Porque assim, eu sempre treinei muito. Tipo assim, não, tem que treinar. Eu preferia, tipo assim, errar por excesso do que não fazer. Então, eu treinava muito, sempre treinei muito. Até hoje em dia eu treino, mas hoje em dia é mais inteligente.
Se eu vejo que tá, assim, machucado, eu aprendi, porque meu joelho já o menisco, ele começa a entrar quando ele tá com fraps, tá cortado, ele começa a entrar pra articulação, então dá a sensação que sai. Então eu sentia muito isso. E aí até uma hora que, tipo assim, eu tava treinando, eu não fiz nenhum movimento, assim, eu só tava fazendo aquele unicut, quando eu vi o joelho travou e eu não conseguia mais sair. Aí eu só dava risada, assim, eu falei: "Caraca, o que vai acontecer agora?", sabe. Mas, tipo assim, sempre tive, não sei, mas sempre dentro de mim, eu sempre fui muito positivo, sempre, até hoje em dia eu acredito que a energia positiva, a vibrações, tem vibrações, assim, então a gente tem uma vibração positiva, consegue atrair, a gente consegue ter a fluidez para ver as coisas positivas, então as coisas começa tudo a girar para que dê certo, né. Então eu tive que operar, falei: "Caraca, o que eu vou fazer agora? Beleza". Aí o doutor Aldo, né, que foi um médico que me operou, um abraço pro doutor Aldo, eu conheci ele lá no Comuno. O Comuno foi um cara, assim, eu acho que é um dos melhores coach, assim, de no-gi, o cara, assim, é sinistro, ele me ajuda até hoje, no wrestling mesmo ele me ajuda, assim, a reorganizar meus treinos, às vezes: "Pô, tô com dúvida nisso". Então, assim, saber treinar, o Comuna, assim, me ajudou muito, muito. O Comuna ele é da São Paulo Grappling, né? Então ele me ajudou muito, assim, é um cara que hoje em dia eu tenho dúvida de, pô, como eu posso organizar meu treino? Não tá fluindo meu treino. Ele fala: "Pô, Marcelinho, faz isso, faz aquilo". Então ele me ajudou muito com isso. Até hoje, então, eu conheci o Aldo lá e o Aldo viu meu joelho e falou: "Ó, pô, você tem que fazer ressonância". Aí eu fiz ressonância, meu menisco tava assim, tudo que podia acontecer, aconteceu. Fraps, alça de balde, radial, tudo. Aí eu falei: "Caraca", então não dava pra lutar. Eu pensei em lutar, mas aí, pô, poderia piorar mais, poderia ir pra algo de ligamento, então, assim, falei: eu não vou ter esse risco, né". E aí foi bem difícil, isso foi uma coisa bem difícil, que eu sabia que eu poderia ganhar, eu sabia que eu tinha potencial pra ganhar Mas esse. você já tinha ganhado algum brasileiro antes ou Já, não? mas o brasileiro foi um campeonato muito importante, porque o meu primeiro brasileiro eu ganhei na faixa laranja. Então, assim, foi um campeonato, assim, grande, né, para o infantil. Acho que um dos campeonatos mais grandes, maiores, assim, que tem é o Pan-Americano. Naquela época o europeu não era muito falado, o europeu infantil. Então eu lembro que falavam bastante do Pan-Americano e do brasileiro infantil. Tinha bastante gente de fora, assim, Sim. americano que vinha pra esse brasileiro. Então, assim, foi bem importante para mim. E aí eu ganhei esse brasileiro na infantil. E aí foi um campeonato bem importante. Aí eu já tinha ganhado esse brasileiro. Então aí eu ia lutar esse brasileiro, faixa azul, né? Juvenil. Sim. E não lutar foi muito difícil pra você? Foi, porque, tipo assim, faltava uma semana e meia. Aí até nessa semana de eu fazer a cirurgia, aí eu tava em casa, na minha casa assistindo, eu fiquei assistindo meninos no YouTube. Eu falei: "Meu Deus, esses meninos é muito ruim, dá pra eu ter ganhado deles fácil, né?". Então eu fiquei: "Caraca, por que que não foi e tal? Dá pra ter ganho, não sei o quê". Mas assim, também não foi uma coisa que assim, nossa, eu fiquei muito triste, mas que aquele pensamento, né, de: "Pô, poderia ter ganhado". E aí logo depois de 2 semanas, graças a Deus deu tudo certo, eu operei, e aí eu Foi comecei. rápida a recuperação? Cara, assim, o menisco a gente tem 2 tipos de cirurgia, ou você tira o menisco, o que pode causar artrose no futuro, então era muito novo, a gente não decidiu fazer isso. O doutor Aldo, tipo assim, um cara excelente, um cara muito inteligente. Então falou assim: "Pô, Marcelinho, é melhor a gente estruturar seu menisco, por mais que fique mais tempo, vai ser algo que vai durar mais, e você tomando os cuidados certos, vai dar certo". Aí eu tive foram 4 meses até eu voltar a treinar, porque você tem que ficar 1 mês sem pisar no chão, então só andando de muleta. Então foi assim, tipo, aí ia pra fisioterapia, depois de 1 mês já comecei, depois que começa a pisar já vai assim, você já vê as coisas fluindo mais, porque até você não pisar é tipo assim, choque, aí você empurra o pé pra cima, pra baixo, tipo coisas bem assim, bem leves. Eu lembro que eu não tinha força nenhuma, a perna ficou fraquinha, 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 que eu não podia pisar. Então foi, assim, foi bem ruim essa parte, mas depois do primeiro mês, assim, você já começa a desenvolver mais, sabe? Você já começa Legal. a desenvolver E mais. você teve em algum momento, assim, um pensamento de: "Pô, não vou conseguir voltar pro alto nível de novo"? Cara, eu acho que essa parte, assim, de cirurgia, tudo que aconteceu, acho que na minha vida, no jiu-jitsu, foi tão importante, assim, que tem um livro, né, do Paulo Coelho, né, que é o Alquimista, que fala, assim, que tudo é uma coisa só. Então, tipo assim, tudo o que aconteceu desde quando eu era criança até agora, tipo assim, é que a gente vai entrar na parte que eu vou mudar para outro país, né? Mas assim, eu mudei de São Paulo, deixei tudo de Peruíbe, tudo que eu tinha pra lá, pra mudar pra São Paulo. Então tá acontecendo de novo comigo. Então, tipo, tudo é uma coisa só. Então eu acho que a cirurgia também foi muito importante, porque mostrou pra mim assim, pô,
eu não conseguisse mais ser atleta, eu ia ficar fazendo o quê, né? Tudo bem, tudo tem, na vida nada é pra, tipo assim, nada é definitivo, então dá pra você estudar depois com 30 anos, mas assim, tudo já ia ser mais difícil. Então, assim, mostrou pra mim, cara, você tem que, não pode só querer só ser atleta, você tem que estudar, você tem que desenvolver o inglês. Assim, a Fight Lab foi muito importante, porque tem pessoas muito inteligentes, o Sandro, um abraço pro Sandro, pro Binho, pro Vicente também, que me colocaram essa coisa na minha cabeça, pô, você tem que estudar inglês, o inglês é muito importante. Então eu estudava inglês, quando eu cheguei na Fight Lab, eles já me colocaram numa escola de inglês, assim, eles me criaram, assim, né, um moleque de 12 anos, eles pegaram, eu não tinha título nenhum, eles acreditaram em mim de uma forma, assim, nem sei Que como. legal. Então, tipo assim, eles me colocaram numa escolinha de inglês, então fui estudando, foi a United Jardins, sou muito grato à United. Eles me ajudaram nessa vez de desenvolver meu inglês, depois me ajudaram de novo pra passar na prova pra faculdade dos Estados Unidos. Legal. E aí você foi pro wrestling E aí eu por fui, opção. então, aí contando, a história é bem grande, mas assim, eu teve essa parte, eu me recuperei, logo voltei. Aí quando foi no outro ano, eu o, o passo foi muito bom na fisioterapia, né? Tive o Guilherme, um abraço pro Guilherme, doutor Cláudio Casanini. Foi muito importante nessa minha adesão, porque assim, o doutor Aldo falou pra mim, a cirurgia pode ser boa, mas se o fisioterapia não for bom, você vai perder essa cirurgia. Então eu peguei eles foram muito, muito bons pra mim. E aí foi isso. Aí quando foi 2024, eu voltei. E nisso eu já competi o brasileiro, fui campeão brasileiro. Aí eu comecei o wrestling no começo do ano, 2025, porque um amigo meu já tava me convidando, eu fui. Se foi uma loucura, assim, só queria ir lá pra desenvolver o meu jiu-jitsu. No começo era só isso. Então aí me colocaram no campeonato era seletivo, nem sabia que era seletivo pan-americano. Então só fui, Lutou, só lutei, ganhou. eu não sabia de regra, não sabia de nada. Tipo assim, no wrestling tem as regras, né? Você pisou pra fora é um ponto, Sim. virou é um ponto, eu não sabia de nada. Cheguei lá, aí eu falei assim, tá, só me fala como faz ponto. E beleza, aí eu aprendi lá como fazia ponto e o que eu não podia fazer foi isso. Aí eu lutei uma, duas lutas, lutei três lutas, eu acho. Não, foram duas lutas no primeiro dia, ou três. Quando foi no outro dia, aí eu passei pro outro dia. Aí eu fui campeão. Aí eu fiz mais duas lutas pra ser campeão, né? E aí eu tive que fazer melhor de três, né? Como eu falei, porque eu era novo, eu não tinha ranking nenhum. E aí eu tive que fazer melhor de três. Fui campeão, fiquei muito feliz, assim. Não por saber que é pan-americano, nem sabia. Só depois subi no pódio que pediram meu passaporte. E uma coisa mais da hora, assim, mais engraçada foi que, tipo assim, eu levei meu passaporte, eu não sabia que precisava de passaporte. Eu só levei o passaporte. Não sei, porque a gente ia viajar de avião, aí eu não tinha muita sabedoria que não precisava de passaporte para quando foi dentro do Do Brasil mesmo. Brasil, Então eu isso. não sabia que não precisava para viajar dentro do Brasil, mas eu levei. Aí quando eu cheguei lá, eles falaram assim: "Por que você trouxe o passaporte?" Aí o coach falou assim, que era o meu coach antigamente, né, o Thiago, falou assim: "Pô, você já sabe que você vai passar, né?" Eu falei: "É, já sei, brinquei." Aí foi. Aí eu passei na seletiva, eles pediram meu passaporte e tal. Que legal. Isso foi em março, antes do brasileiro, eu acho, essa competição. E aí depois eu fui pro brasileiro, fui campeão brasileiro. Depois eu fui campeão mundial. Foi um campeonato, assim, muito importante ser campeão mundial. Não só pelo ser mundial, mas desde quando eu comecei, assim, sabia que queria ser atleta, eu me via. Eu não sei porquê, mas sempre me vi ser no campeão mundial na faixa azul. Sempre eu fechava os olhos assim, me via. E era a mesma caminho, assim. Meu sonho era colorido. Eu via tudo claro, assim, que eu queria fazer. Eu lembro que a cor do kimono, que eu ia lutar, tudo eu via. Então, assim, fui campeão. Aí ser campeão, pô, se a gente sonha, se a gente acredita, se a gente bota totalmente nossa energia nisso, isso acontece. Meu esforço está sendo recompensado. Foi isso, assim. Muito bom, muito bom. Marcelinho, cara, a gente tá assim com o tempo estouradaço, tem muito Nossa, assunto para sim, conversar. É assim, você já tá mais do que convidado para sim, voltar eu quero muito aqui voltar, uma no experiência Ser muito Atleta incrível. Cast no estúdio, Aham. mas eu acredito que a gente vai gravar novamente ou vai fazer um ao vivo ali, Aham. né, à distância pelo YouTube Sim. online, Aham. porque você tá indo para os Estados Unidos. Sim, Conta aí tô indo para os Estados o Unidos. quão o esporte, o quanto, né, o esporte foi importante para você conseguir uma É, vaga na universidade, como que foi a construção disso na sua carreira? então, foi algo assim,
Eu decidi entrar no wrestling, assim, depois do Pan-Americano que eu perdi. Eu perdi a primeira luta, eu falei, caraca, perdi, mas beleza. Aí depois eu perdi a segunda luta, eu falei, mano, eu chorei assim, cara, eu falei assim, não quero ficar apanhando. Aí eu falei, eu vou me dedicar. Mas não sabia o que eu queria, só queria me dedicar nos dois. Aí eu comecei a me dedicar muito no wrestling, e aí o jiu-jitsu começou a ficar meio estranho pra mim, não tinha mais aquela emoção de ir treinar, não tinha mais aquela vontade tão grande. E aí eu vi que, cara, eu quero ficar no wrestling. Aí eu ganhei o Sul-Americano e tal. E aí, pô, legal. Aí quando foi no ano 2025, ano passado, eu ganhei a seletiva sub-23. Foi minha segunda vez na seleção brasileira. Eu tinha 17 anos quando eu ganhei. Falei, caraca, eu acho que dá pra sonhar coisa maior. Com 17 anos já consegui, né? Aí eu fui pro Texas fazer Um um camp. camp lá, né? Então foi muito importante pra mim esse camp. Foi lá na Vice Wrestling. Não sei, eu acho que ele não vai ver, que ele não fala português, mas assim, foi muito importante. Eu treinei com o Liban A Lopes. gente compartilha até chegar nele, por É, que vamos não? compartilhar até chegar nele. Foi o Liban Lopes, o medalhista olímpico, que ficou fazendo o camp, mas é a academia do Joseph, meu amigo meu que eu conheci no Sul-Americano, que no Sul-Americano teve um camp, e o filho dele tava lá, ele tava lá. Aí não me chamou, ele me chamou uma vez, me convidou quando ele tava no camp, aí quando foi pra esse Sub-23, eu sabia que o Wesley era muito forte nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu tenho que, se eu quero isso pra mim, essa é a decisão agora que eu preciso tomar. Eu preciso tomar essa decisão. Se eu quero isso mesmo, eu vou ter que abrir mão do jiu-jitsu esses meses que eu ficar lá, porque se eu quero isso, eu vou ter que ver como é lá pra gente ver se é isso mesmo que eu quero. E aí eu fui pra essa. Eu me convidei, eu falei pro pessoal, a primeira vez que eu fui, eu falei pro pessoal, não, ele me convidou, mas não, porque eu saberia, se eu falasse que ele me convidou, que eu me convidei, o pessoal fala, não, você não sabe se vai dar certo, eu não queria essa. Eu já tinha um pouco essa dúvida dentro de mim, então eu não queria que as pessoas colocassem mais essa dúvida dentro de mim, então eu só fui. Eu lembro até hoje que eu parcelei a passagem, tipo, em 10 vezes. Tipo, a passagem foi 2.000, acho. Eu tava pagando, aí eu paguei com dinheiro, comecei a dar aula e paguei. Falei, vai dar certo. Eu paguei do meu bolso a passagem e falei assim, eu sei que vai dar certo. Aí eu fui lá, aprendi muito. Assim, o wrestling nos Estados Unidos é outra vivência, é outra coisa. Então, assim, aprendi muito lá com eles, assim, como que é o wrestling mesmo. Pra mim, as coisas não faziam sentido. Hoje em dia faz totalmente sentido tudo que eles falam, porque era muito novo, tudo muito novo, muita coisa mesmo. Foi daí muita informação pra guardar, assim. Mas foi muito bom. Aí depois eu fui lutar no México, perdi. Mas pra mim tudo bem, porque era sub-23 e 97 quilos. Eu pesei 10 quilos a menos. Eu vejo hoje em dia que isso era loucura, porque as pessoas que lutam de 97 descem de 100 quilos, né? Então é bem, bem complicado, assim. E aí, depois disso, eu já vi que eu queria o wrestling. Eu falei assim, ah, cara, eu quero o wrestling, não tem como. É uma coisa que eu quero, que eu fico feliz. Hoje em dia eu vou treinar o wrestling. Eu tenho, assim, total felicidade de ficar vendo wrestling o dia inteiro. Eu comprei um tablet, eu fico vendo wrestling, eu tenho um mapa mental de wrestling. Coisa que eu não fazia no jiu-jitsu, eu faço no wrestling, assim, de amor, de brincadeira, não é algo forçado, é algo porque eu gosto, assim, sabe? Não, Muito legal. então, E de Peruíbe, indo pra que lugar que você eu tá vou indo? pra Qual North universidade? Dakota, Bismarck, Bismarck State College. Eu vou pra lá, eu tô indo pra lá dia 28 de Ó, deu tempo agosto. ainda Sim, de eu vir gravar. tô indo lá, já tô indo pra lá. Então, tipo assim, já, assim, cara, eu acho que o maior desafio de ir pra faculdade, assim, foi a questão de passar na prova de inglês. Porque eu pensei, pô, eu acho que o mais difícil vai ser documento. E daqui a pouco eu consegui os documentos. Quando eu vi, tinha que fazer a prova de inglês. Cara, a prova de inglês, assim, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu fiquei assim, pô, acho que eu não vou conseguir. Aí eu tentei fazer a prova várias vezes, Duolingo primeiro. O Duolingo, tipo assim, eu falhei 10, eu acho que 8, 10 vezes, assim. Eu não sei quantas vezes eu falhei, só sei que pagava, falhava, pagava, falhava, assim. Tem uma hora que eu ficava triste, falava assim, não é possível, acho que não é pra ser. Mas eu não sei, continuava tentando. Falei assim, até quando tiver como tentar, eu vou tentar. Eu lembro que assim, você faz isso 4 vezes no mesmo mês, você não pode fazer mais, acho que é mais 5 vezes você não pode fazer. Aí você tem que esperar o outro mês pra fazer. Então, tipo assim, eu fiz mais 4 vezes, já não dava mais pra fazer. Eu falei, caramba, tem que esperar mais. Aí, tipo assim, eu tentei fazer a prova lá nos Estados Unidos mesmo. Você pode fazer a prova online. Então, aí passou o tempo, eu falei assim, tá bom, vou descansar. Faltava 2 semanas pra voltar pro Brasil, né? Que eu fiquei fazendo. Aí eu voltei pra North Dakota,
Porque quando eu voltei do Pan-Americano no México, no Pan-Americano 23, eu cheguei, o coach Jeff me deu a oportunidade, ele me convidou para a faculdade. Eu perdi a seletiva do Sub-20 para ir para a seleção Sub-20, mas aí eu ganhei essa oportunidade de ir para a faculdade. E aí eles me chamaram para ir para fazer um camp lá, né, para ver se eu gostava da cidade, para ver se eu gostava de lá. Então, assim, ele ele pegou e falou: "Ah, vem pra cá pra você ver se você gosta". Cara, eu amarrei, eu gostei muito, pessoal muito legal no Norte da Cor, o pessoal muito acolhedor, sabe? É tipo igual o Brasil, muita gente assim da minha idade, então assim, foi bem legal pra mim. Então, aí eu fiquei 4 meses lá, aí eu deixei, aí eu quando eu voltei eu falei: "Tá bom, vou tentar estudar mais pra essa prova". Aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a estudar pra outra prova, que é o TOEFL, é muito difícil, mas é mais conhecido, então tem muito material pela internet. Tentei estudar sozinho, aí eu não passei na prova, pensei que ia passar, não passei, fui muito mal na prova. Aí já era a 10ª vez que eu tinha falhado. Falei, caramba. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou tentar. Acho que não sei, eu não vou falar que era a última vez, que eu tenho certeza que não ia ser a última vez. Mas eu pensei, tá bom, essa vai ser a última tentativa, assim. Aí eu pedi ajuda da United de novo. Eles me cederam o professor pra me ajudar. Eles falaram, tá bom, a gente vai dar uma professora pra te focar só no. Só nas aulas, assim, focado pra passar na prova. A United Jardins, eles têm professores só focado nessa parte dessa prova. Então eles me ajudaram muito. Eu parei de estudar, eu parei de treinar. Tipo, eu não tinha cabeça pra treinar, eu não conseguia. Minha cabeça era totalmente focada Na só pra prova. passar na prova. Eu acordava, o pessoal falou assim, pô, você não pode, a mesa do estudo você não pode deixar dentro do seu quarto. Eu falei, que eu não quero nem saber disso daí. Eu vou deixar aqui pra eu lembrar todo dia, quando eu acordar, eu tenho que estudar. Então foi isso que eu fiz. Todo dia eu acordava, eu estudava das 8 até as meio-dia, eram 4 horas de estudo. Depois das meio-dia, aí eu tomava, comia, aí da 1h30 até às 6 eu estudava mais 4 horas, 5 horas. Muito bom. E aí eu passei na prova no final do ano. Aí quando foi esse ano, eu fui pra lá de novo. Dessa vez ficar em um campo oficial do colégio mesmo, porque eu já tinha mais aceito na faculdade, né? Já tinha enviado muito documento, então tá bom, disponibilizaram pra eu ficar lá fazendo camp. E aí sim eu tive a real experiência de treinar com o pessoal na faculdade, vi neve, foi uma coisa louca, que lá faz muito frio, peguei menos 40 graus. Lá que lá no inverno deles é bem, porque é perto abaixo do Canadá, então é uma coisa bem doida. E aí eu fiquei lá, passei na prova, e agora mesmo peguei ontem meu visto estudante, também foi outra coisa bem difícil, porque quando eu cheguei lá no visto para fazer a entrevista, eles falaram assim para mim: "Tá bom, seu visto não foi nem aceito e nem negado, mas vai ficar em um processo de análise aqui administrativa". Aí eu fiquei, Legal. caraca, e agora? Show de bola, que história, Marcelinho. Muito Sim. bom, cara, muito bom. Pra gente terminar, a gente tem só mais alguns minutinhos. É um bate-bola que a gente faz aqui, rápido, Aham. direto e bem objetivo, tá? Sim. Esse bloco agora é um bate-bola rumo ao topo aí com Aham. uma palavra, direto ao ponto, uma palavra. Família. Família? Como assim família? Eu vou te falar uma palavra, você fala outra. É um bate-bola. É Ah, um ping-pong. família. Família. Qual é a Am- palavra que vem aí na sua cabeça? Amigos. Projeto social. É, oportunidade. Disciplina. Topo. Lesão. Esse é o aprendizado. Medo. Medo. É, é, impede. Recomeço. Começo. Nova, novos sonhos. Jiu-jitsu. Amor. Wrestling. Desafio. Brasil. Sonhos. Estados Unidos. Aprendizado. Sonho. Sonho. Ser campeão olímpico. Derrota. Frustração. Vitória. Vitória. Alegria. Medalhas. É, conquista. Depois de tudo que você viveu aí na sua carreira, que ainda tem uma carreira Aham. muito longa pela frente, o que é pra você ser atleta? Pra mim, ser atleta é você se superar todo dia
ter a mente forte, porque muitas vezes vai ter bastante gente duvidando de você, você mesmo vai duvidar de você, vai ter bastante desafios, então é bastante aprendizado, aprendizado constante, é você se vencer todo dia, você se vencer mesmo, porque por mais que às vezes, pra mim nunca fez muito sentido, né, você se vencer todo dia, mas assim, às vezes você não vai estar pensando que você tá se vencendo todo dia, mas é que de um longo 5 anos você fala: "Pô, teve aquela situação lá atrás, consegui passar, me venci". Por mais que você não tava pensando que você ia se vencer, você conseguiu se passar pelaquela situação, você conseguiu se ser melhor. O que significa para você rumo ao topo? Rumo ao topo Rumo ao topo, eu acho que é realizar todos os seus sonhos. Acho que por mais que a pessoa tá no ser atleta e o objetivo. Tem muita gente que tá no ser atleta e às vezes o objetivo dela não é ser campeão nem nada. E hoje, antigamente eu não respeitava isso, hoje em dia eu respeito muito. Ser rumo ao topo é chegar nos seus sonhos. Desde que seu sonho Muito bom. seja entrar numa faculdade ou ser campeão. 20 segundos, direto ao ponto, olhando para a câmera, que mensagem você mandaria para aquele garoto, para aquela garota que está vivendo o seu sonho ali, seja no tapete, seja no tatame ou no esporte escolhido, que pensa muitas vezes em desistir ou começar ou recomeçar? Qual é a mensagem que você mandaria? A mensagem que eu mandaria é: se dedica, abre mão das coisas, não tem medo tipo assim, não ser igual às outras pessoas, não ser tipo assim, meu amigo tá fazendo tal coisa, tal jovem tá indo pra festa, pra balada, tudo bem, você segue o seu caminho, não liga muito pro caminho dos outros. Eu acho que uma das coisas que eu esqueci de falar foi isso, foi a coisa mais difícil, porque eu via com 15 anos, eu tava sozinho dentro da academia, eu via muito amigo meu indo pra festa, bebendo, usando coisas jovens, sabe, coisa jovem, mas foca só no seu, foca só em ser campeão, faz diferente, faz o diferencial, porque isso vai ser diferente, isso vai fazer diferença no futuro, de você ser diferente. Não é querer ser melhor do que ninguém, mas sim, ser diferente vai mostrar que você, daqui 5 anos, vai fazer diferença. Você não querer ser igual a eles, não querer ir pra festa, porque tá bom, pode curtir, mas, tipo assim, não querer viver a vida dos outros, vive sua vida. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Você vai ter que ficar sozinho, vai ter que aprender sozinho, até as pessoas ver que você é desse jeito e começarem a acompanhar o seu ritmo, não você acompanhar o ritmo delas, e aí você vai conseguir influenciar muitas pessoas também. Não ser a pessoa que vai pela onda dos outros. Eu acho que isso é o mais importante. Pra a vida de jovens, né? Show de bola, Marcelinho. Deixa suas redes sociais aí, os contatos, para as É, pessoas acompanharem sua jornada é, na universidade, sim, né? eu prometo que agora eu vou voltar a postar mais, igual o Marcelinho de antigamente, que postava tudo, tudo mesmo. As pessoas me pedem, Marcelinho underline Souza. E é isso, me segue lá, eu só tenho Instagram mesmo. Acho que talvez eu comece a postar alguma coisa no YouTube mais por recordações mesmo, mas nada sério, é mais Instagram mesmo. E é isso. Show de bola. Marcelinho, muito obrigado, Obrigado você, cara. Que Fernandão, pelo honra conversar prazer. com você. Que história maravilhosa. Obrigado. Tenho certeza que a gente vai voltar mais Ah, vezes com aqui, porque certeza, eu tem muita gostei história bastante, para sim. contar. Muito obrigado por você compartilhar seu conhecimento, a sua vivência, a sua Aham, experiência. Agradeço demais aí pela sua prontidão aham, e obrigado. sempre será bem-vindo aqui no Ser Atleta Cast e no Ser Atleta também, Aham, na nossa sim. plataforma de educação. Aham, E pode contar também com o meu trabalho tá também, bom. sempre que necessário aí, para se desenvolver, estou à sua disposição, Tá bom. tá bom? Obrigado, obrigado, Fernandão. Obrigado a todo mundo. Em 2032, espero estar na Olimpíada, ser campeão olímpico de wrestling, trazer essas 2 medalhas. Primeiro brasileiro a ser campeão mundial e olímpico de wrestling. Muito É isso. bom, muito bom. E para você que ficou aqui conosco até agora, e gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos também. O importante é essa mensagem chegar no maior número de pessoas. E esse foi mais um episódio do Ser Atleta Cast, porque todo mundo vê medalha, mas poucos conhecem a jornada. Até o próximo episódio e rumo ao topo.